Na confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Repitam isso comigo: por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Verso 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Fecha os teus olhos. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, mais uma vez, meu Pai, aleluia, para ser usado como instrumento vivo nas Tuas mãos. Meu Pai amado e Pai querido, que Tu cresças, Senhor, que eu diminua, Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, ela seja bem sucinta, Senhor, bem clara, bem objetiva, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, ela seja, meu Pai, como uma flecha, atirada, meu Pai, por um arqueiro, Senhor, a qual, Senhor, este arqueiro, meu Pai, é a Tua palavra, Senhor, que entra, meu Pai, penetra em nosso coração, habitando e fazendo morada. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, toma a direção desta palavra, que a partir deste momento apenas a Tua palavra seja dita em verdade e em vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo, Tu tens total liberdade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tome assento, glorificando, adorando o nome do Senhor. Aleluia. Nesses dias, irmãos, é inevitável não se falar desse coronavírus. E a palavra a qual Deus ele me deu hoje, e quando eu meditei, quando eu estudei, quando eu me aprofundei, eu percebi que o diabo ele está tentando parar a igreja. O diabo ele tenta, aleluia, fazer com que os cristãos não se reúnam mais. A qual aqui lemos a palavra que nós não devemos não nos unirmos como igreja, devemos continuar a congregar, amém? Mas o início do texto ao qual lemos, ele fala assim, ó: dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Quando eu ouço, irmãos, a palavra recordar, quando eu ouço a palavra lembrar, logo vem meu pensamento o passado. E o título dessa mensagem hoje que Deus me deu é assim, ó: esquecendo o passado para viver um novo e vivo caminho. Eu vou repetir: esquecendo o passado para viver um novo e vivo caminho. Mas como eu faço para esquecer o meu passado? Como eu faço, aleluia, para esquecer aquela dor, aquela ferida, aquela palavra lançada, aquele dardo inflamado que atingiu e machucou? Como eu faço para esquecer algo que me feriu, que até o dia de hoje tem marcas e cicatrizes? Como eu faço para esquecer o passado e ter uma vida nova e um vivo caminho?
Deus ele me deu aqui, aleluia, 3 tópicos, a qual vamos meditar esta noite. E para esquecer o passado, o primeiro tópico é: você tem que superar o seu passado. Você tem que superar o seu passado. Você não pode viver da glória passada. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 10: nunca diga que os dias passados foram bons, porque se vós fosseis inteligentes, não diria tais coisas. Não devemos viver do passado. O passado ele ficou lá atrás. Vivemos uma dádiva de Deus, por isso chamada presente. Um presente que Deus ele nos proporciona todos os dias. A Bíblia vai dizer que nós temos que viver coisas novas. As pessoas elas querem viver algo que não existe mais. As pessoas elas falam de coisas do passado como se fosse do presente. As pessoas falam: ah, mas aquele tempo, aqueles tempos bons, os primeiros beijos, aquela lua de mel, aleluia. As pessoas falam e se recordam do passado e trazem o passado para o presente e querem viver o passado. A Bíblia vai dizer, lá em Isaías capítulo 43, versículo 18: não lembreis do passado e não se recordeis dos acontecimentos que aconteceu lá atrás. A Bíblia nos exorta, a Bíblia nos ensina, a palavra ela nos orienta a viver no presente e no futuro, porque quem aponta o passado é o diabo. Muitas vezes o diabo ele não tem nada para nos acusar, nada para apontar, e ele aponta para o nosso passado. Ele diz: olha teu passado, olha quem tu era. Tem uma passagem na Bíblia, não precisa os irmãos abrirem, lá em Números capítulo 11, fala de um acontecimento muito peculiar, porque ele revela a trajetória do povo de Israel logo depois do êxodo, da saída do Egito. O povo ele volta a murmurar. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o povo começa a murmurar e começa a falar que não tem carne. A Bíblia vai dizer lá em Números capítulo 11, verso 5, que o povo fala do peixe do Egito, fala do pepino do Egito, fala das cebolas que tinha no Egito. A Bíblia vai dizer que o povo começa a murmurar, que o povo começa a trazer o Egito para o presente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós hoje, quantas vezes não trouxemos o passado para o presente? Às vezes, irmãos, como eu sempre falo, o diabo ele quer coisas pequenas para nos destruir. Às vezes uma palavra pequena, ela traz uma montanha do passado, de problemas que já foram conversados, resolvidos. Às vezes as feridas do passado, ela nos incomoda, porque trazemos para o presente. A Bíblia vai dizer, lá em Filipenses capítulo 3, verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Eu prossigo adiante, o meu alvo está na minha frente. Lá atrás está o passado. Eu percebo que pessoas vivem do passado. Deus ele não deixaria tanta passagem na Bíblia do passado se as pessoas hoje não sofressem com esse mal.
se as pessoas hoje não se recordassem tanto do passado, se lembrassem tanto do passado como se o passado fosse mais importante do que o presente. Eu venho aqui para te dizer, meu irmão, da parte de Deus, que o maior presente que você pode ter de Deus é o hoje. A Bíblia vai dizer, abram comigo por favor, aleluia, em Gênesis capítulo 41, glória a Deus. Gênesis capítulo 41, apenas o verso 51. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu me deparo com a história de um homem muito conhecido, um homem, aleluia, que para mim é um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha caráter, um homem que tinha identidade. Aqui eu me deparo com um homem que teve sofrimentos. Aqui eu me deparo, aleluia, com um homem que sofreu calúnias. Aqui eu me deparo com um homem que sofreu traição pelos seus próprios irmãos. E aqui, nesse exato momento da Bíblia, vai dizer que o primeiro filho de José, ele pôs seu nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis e de minha família. Esquece, irmão, abandona, deixa para trás aquilo que era difícil, aquele teu sofrimento, enterra, pega teu passado, cava um buraco, enterra. José, ele fala que o primeiro filho, o nome do primeiro filho é a expressão viva do que o próprio Deus fez pela vida dele. Manassés, porque Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Deus te manda esquecer. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Seus pecados, suas falhas, os seus erros já estão perdoados. Quem sabia disso? Amém? Qual foi a última palavra que Cristo, ele bradou na cruz do Calvário? Tetelestai, aleluia, está pago, está consumado. Ele disse: eu paguei com o meu sangue, com a minha vida. Os seus pecados já estão perdoados. Eu vejo pessoas aprisionadas em pecados do passado. Pessoas que o diabo aponta os erros do passado, aponta traição, aponta calúnia, aponta omissão lá do passado. Esses pecados já estão perdoados. Acabamos de ler em Hebreus, verso 17: dos seus pecados e iniquidades nunca mais permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta, sacrifício pelo pecado. A Bíblia vai dizer lá em Miqueias capítulo 7, verso do 8 ao 10, vai dizer assim: os seus pecados eu lanço no mar do esquecimento. E o diabo insiste em nos acusar. O adversário, ele insiste em dizer que nós temos culpa. Mas Jesus já pagou o preço. A Bíblia vai dizer: dos seus pecados eu não me lembro mais. A Bíblia vai dizer,
Aqui no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, versículo 25: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus erros e seus pecados. Deus mesmo fala: por amor de mim, da minha palavra pela qual eu velo, o meu filho já pagou o preço. Eu não vou me lembrar mais. Mas o diabo nos acusa. O diabo, ele mostra o nosso passado. Ele não tem acusação contra nós. Quem intentará? Será altura? Será profundidade? Somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais do que vencedores. Já está pago. Já está quitado. Temos apenas que adorar. Temos apenas que exaltar. Temos apenas que glorificar. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse é o primeiro tópico, irmãos. Superar o passado. Temos que superar. Temos que enterrar. Temos que colocar uma pedra em cima. Temos que fazer nossa parte. O diabo, ele vem nos acusar, ele é acusador. Porém, nós somos filhos da luz. Aleluia. Como filhos da luz, somos maiores do que ele em Cristo Jesus. Jesus maravilhoso, aleluia. Amém. O segundo tópico, irmãos, é vencer. Diga comigo, vencer a preocupação e a ansiedade. Amém? Como eu vou ter uma vida nova? Como eu vou ter uma vida viva? Como eu vou ter um novo caminho? Se eu não enterro o meu passado, se eu não coloco uma pedra em cima daquilo que o diabo está me acusando, e se eu não tenho uma vida sem preocupação e sem ansiedade. A palavra de Deus lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, a partir do verso 25 ao verso 34, Jesus, ele faz uma maravilha de um sermão e uma explicação estrondosa, a qual ele usa pássaros dos céus. Ele diz assim, observai, porque vocês estão ansiosos. Observai as aves dos céus. Elas não plantam, elas não semeiam, e mesmo assim o vosso Pai que está no céu provê todo o alimento para ela. Vós não tendes mais valor do que as aves, homens de pequena fé. É Jesus, aleluia. Será se nós não temos mais valor do que aves? Jesus, ele não para por aí, ele fala: olha o lírio do campo, olha como cresce. Olha como o lírio ele cresce, aleluia. Mas no tempo certo ele é arrancado, depois é lançado no fogo. Mas eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Que outrora é lindo, é belo, mas depois é lançado no fogo. Aí Jesus olha e fala: não tem de vós mais valor do que eles, homens de pequena fé. O vosso Pai sabe as vossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia a preocupação dele.
vida nova se somos preocupados, se somos ansiosos? Como podemos ter um novo caminho se andamos ansiosos? Apóstolo Paulo ele pega esse texto de Jesus e ele dá uma pincelada e ele fala assim, ele diz: não andais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus com oração, com súplica, com ação de graça, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Apóstolo São Pedro, aleluia, ele também fala isso, para os irmãos terem ideia do quanto preocupante era isso naquela época. Logo após a morte de Cristo na cruz do Calvário, sua ressurreição, apóstolo Paulo, ele enfatiza a questão da ansiedade. Ele exorta ali o povo, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, para dizer: não andais ansiosos. A carta ali do apóstolo São Pedro, ele fala assim: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, texto bastante conhecido, texto bastante falado. Jesus, ele diz assim: vinde após mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes, irmãos, essa ansiedade, essa preocupação não é tua. Às vezes a gente precisa abandonar. Lembra do passado que precisamos enterrar? Precisamos lançar. Quem lembra do Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele? Precisamos entregar, irmãos. Aleluia, Jesus. Tem coisas que precisam ser entregues. Tem coisas, aleluia, que preferimos agarrar, abraçar e levar nas costas como um jugo. Mas esse jugo e essa carga não é tua. Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. A ansiedade, aleluia, ela não é de Deus. A preocupação não é de Deus. Se assim fosse de Deus, Ele não dizia: não andais ansiosos, não andais preocupados. Após as palavras do apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, irmãos, observe isso. 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8. Após ele falar no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa iniquidade, toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós, no verso 8 ele vai dizer assim, ó: sede vigilantes e prudentes, que o inimigo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha e procurando alguém que possa tragar. Então observe, irmãos, como isso é sério. A ansiedade e a preocupação, elas se agravam. De tal maneira, ao passo que ela se agrava, é 2 palitos para se transformar em uma depressão. Depois que se transforma em uma depressão, para você sair daquela depressão é mais difícil. Ao passo que se você entra em uma depressão, você começa a entrar em nível de inferioridade. Você acha e você pensa que ninguém lhe ama, que ninguém lhe dá atenção, que todo mundo está contra você. Isso é depressão. Precisamos ser vigilantes, irmãos, e prudentes.
É sério isso? É, Jesus. Precisamos lançar na cruz do Calvário, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Amém? Amém. Quem pode dar uma glória? Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Terceiro tópico, ou terceiro passo. Primeiro passo, precisamos enterrar o passado. Precisamos superar todas aquelas recordações, todas aquelas lembranças, todo aquele tempo difícil, assim como Deus fez José esquecer. Precisamos buscar em Deus, irmãos, para esquecer o nosso passado, para esquecer os dias difíceis. A Bíblia vai dizer que Manassés significa Deus me fez esquecer dos dias difíceis e de minha família. Deus o fez esquecer até da própria família, irmãos. De 11 irmãos, um pai e uma mãe, e 70 almas, a qual chegou no Egito junto com Jacó. E José esqueceu de 17 anos de sua vida. Precisamos esquecer do passado. E precisamos lançar toda a nossa ansiedade, aleluia, na cruz do Calvário. E o terceiro passo, irmãos, quem lembra ainda do título? Esquecendo o passado para viver um novo e vivo caminho. E o terceiro passo é esse novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho, Deus, Ele vai te honrar na terra dos teus sofrimentos. Deus, Ele vai te honrar na tua labuta, na tua dor. Deus, Ele vai te honrar no teu deserto. Se você for observar no verso 52 do capítulo 41 de Gênesis, abram aí para vocês verem o que fala. Gênesis 41, verso 52. Deus, Ele vai te honrar na terra dos teus sofrimentos. Deus, Ele vai te honrar nesse deserto que tu enfrenta hoje. Porque a Bíblia vai dizer que o segundo filho de José nasceu, a qual ele pôs o nome Efraim. Deus me fez prosperar na terra dos meus sofrimentos. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus que tem prazer em abençoar. Deus, Ele é um Deus que zela pelos seus. Deus, Ele é um Deus da prosperidade. Mas temos que superar coisas, que enfrentar, que encarar, que abandonar. Entra muita renúncia. Quem lembra, quem quiser seguir a mim? Mateus capítulo 16, versículo, se não me falha a memória, 19. Vai dizer assim, verso 18, 19, por ali. Se alguém quiser vir após mim, renunciar a si mesmo. Tome a cada dia. Não é uma vez no dia, no mês, no ano. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Para vivermos um novo caminho, é preciso de muita renúncia. A Bíblia vai dizer lá em Tiago capítulo 4 que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ah, mas eu quero agradar a minha família, eu quero agradar o meu vizinho, eu quero agradar a sociedade, eu quero fazer amigos na empresa, mas a Bíblia vai dizer: amizade com o mundo é inimizade com Deus. É, Jesus, aleluia. Precisamos renunciar. Precisamos abrir mão, irmãos. Deus, Ele faz tudo novo na tua vida. Isaías 43, verso 19 diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Vocês não conseguem ver.
Vocês não conseguem contemplar que coisas novas eu já faço? Vocês não conseguem contemplar de onde eu tirei vocês? Do lamaçal de pecado que vocês estavam, da situação sem rumo e sem direção que vocês se encontravam lá atrás, e eu resgatei vocês de lá de trás e lavei com o sangue do meu filho. Eu purifiquei vocês. Vocês não conseguem ver isso? Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, verso 5 fala a mesma coisa. E eis que eu vi a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E a nova Jerusalém descia como uma noiva, adornada como uma noiva para o seu noivo. E aquele que estava sentado no trono falou: eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Tem novidade de vida chegando, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas é só para quem crê. Glória a Deus. Papai. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um versículo bastante conhecido. Ele vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, Ele é um Deus de novidade. Deus, Ele é um Deus de libertação. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é o caminho? Quem é a direção? Quem é aquele mediador entre homem e Deus? João 14,6. Eu sou o caminho, disse-lhe Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória. Ele é o acesso. Ele é a ponte. Ele é a escada que liga a terra aos céus. Ele é a expressão do amor de Deus por mim e por você. A Bíblia fala que Deus, Ele nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele prova o seu amor. É que Cristo morreu na